Hoje a gente vai entender por que algumas pessoas costumam interpretar a Bíblia de forma errada e aí abre margem para um monte de heresias. Bom, vamos lá, gente. Romanos 11 tem a chave que destrava toda essa questão aí de gentio querendo se sobrepor ao testemunho dos judeus. E a gente vai ver isso agora. Vou tentar explicar de uma maneira bem fácil para vocês compreenderem, tá bom? Ó, o que vai falar Romanos 11? Romanos 11, Paulo vai explicar essa questão dos judeus. No verso 1 ele vai começar assim, ó. Pergunto, pois, acaso o Criador Yahweh rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Olha, isso é uma afirmação, é uma verdade. Se é uma verdade, a gente precisa internalizar essa verdade. É para odiar judeu? De jeito nenhum. Quem está fazendo isso está se levantando contra o próprio testemunho do Evangelho, o testemunho da verdade, o testemunho do Messias. Presta atenção. Ele continua. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Yahweh, o Altíssimo, não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. O que é antemão conheceu? Conheceu antes. Vou tentar explicar assim bem detalhado, gente, porque eu sei que, assim, diante de todas as heresias que a gente tem visto por aí, algumas pessoas não sabem interpretar nem português básico. Não é nem questão de entendimento espiritual, é questão de português e interpretação de texto. Muita gente lê um texto simples, que não está falando de nada espiritual e começa a querer imputar ali, ó, um sentido metafísico que não existe no texto. E aí vem as aberrações teológicas, tá? A palavra, ela precisa ser compreendida de forma racional. Então, ele falou, Yahweh não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu, que tinha conhecido anteriormente. Ou vocês não sabem como Elias clamou ao Criador contra Israel, conforme diz a Escritura. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. Aqui, gente, aqui tem um ponto-chave que vai destravar, aqui e no resto de Romanos 11, que vai destravar a compreensão de todo o evangelho relacionado ao povo judeu, tá bom? O que Paulo está ensinando aqui, gente? Aqui Paulo já está fazendo uma diferença entre pessoas que andam no pecado e pessoas que não andam no pecado. E isso dentro do povo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Dentro de um povo, será que todos eles vão ser obedientes? Vamos melhor. Dentro da sua família, que diz ser crente, todos eles são obedientes, obedecem a palavra certinho, todas as pessoas? Ou tem os falsos crentes, ou tem aqueles que são hipócritas? Dentro de uma só família, o que você acha? É isso que Paulo está... Essa diferença que Paulo está falando aqui, ó. O Criador conheceu um povo, certo? Aí é o geral, o povo israelita. Só que o que acontece? Dentro desse mesmo povo, uns são desobedientes, são hipócritas, têm uma lei, mas não obedecem. Outros buscam obedecer. Não é assim na vida, gente? A gente vê hoje no meio da fé. As pessoas se dizem crente e andam igual endemoniado. As pessoas se dizem crente e se comportam pior que as piores pessoas do mundo. Não é nem as normais, são as piores. Será que isso tem a ver, gente, com as virtudes, os princípios, a piedade? Mas está lá se dizendo crente, não é assim? Então, isso daí, ó, aconteceu no tempo do testemunho antigo.
E aí, o que aconteceu aqui, que Paulo está usando essa passagem de referência? Mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora procuram me matar. Elias estava lá no povo, aí lembra que Acabe tinha se juntado com Jezebel, e aí ela tinha colocado lá a adoração a Baal e tal, e aí Elias foi e matou 400 profetas de Baal. E aí ele viu que mesmo com a pregação dele, mesmo com o milagre lá que caiu fogo do céu, as pessoas não se converteram. E aí ele pegou e foi embora. Ele saiu triste porque as pessoas tinham se esquecido do Altíssimo. E aí o Altíssimo foi, cuidou dele e depois falou, não se preocupe. Aí vai falar aqui, ó. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, dentro daquele povo, o Criador separou um remanescente do próprio povo que não tinha se corrompido com as nações. O testemunho diz respeito o povo que se perdia, o povo que tinha a lei, mas não obedecia, os outros que buscavam andar corretamente, os que andavam corretamente, mas às vezes caía, tropeçava aqui e acolá e se arrependia. Todo o testemunho antigo reflete o caminho do crente também. Tem que entender isso para a gente compreender mudança de vida, transformação de vida. Se o evangelho não estiver transformando a tua vida, te transformando em uma pessoa melhor, virtuosa, com princípios elevadamente em coisas elevadas, então a sua fé é vã. Não está dando frutos. Está só da boca para fora. E às vezes até pior, porque, como eu falei, a pessoa se comporta pior do que o povo normal do mundo que não obedece ao Criador. Assim, aí ele comparou, assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça, aqui falando do povo judeu. Do mesmo jeito que no tempo de Elias, o Criador separou o remanescente daqueles que não tinham dobrado seus joelhos a Baal, dentre o povo israelita, assim também é no tempo da graça. Aí ele continua. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que buscava, que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Aqui, gente, está óbvio, aqui é a interpretação de texto português. Não precisa nem ter discernimento espiritual. O que ele está querendo falar assim, ó? Com tudo isso que a gente já leu antes, se tratando do povo de Israel. Porque como ele falou que só um remanescente de Israel conseguiu receber a graça, então, quer dizer que então Israel todo não conseguiu aquilo que buscava? O que ele buscava? O Criador, eles buscavam o Criador, eles buscavam o quê? Ser salvo, ser protegido, eles buscavam essas coisas, porque afinal de contas eles se achavam crente, igual hoje, gente, as pessoas se acham crente hoje, mas se comporta pior, será que elas vão alcançar o que elas buscam? Lógico que não, né? Mas aí ele diz, ó, mas os eleitos, o remanescente, aqueles que o Criador escolheu, esses obtiveram. Os demais, endurecido, cego, não vê. Esse é o sentido de endureceu. Como está escrito, Yahweh lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Isso daqui não tem mistério, basta entender a linguagem antiga. Quer ver? Vamos comparar com o dia de hoje? Os dias de hoje? Igual eu estou dizendo aí, pega esses crentes que diz que crê no Criador, mas que anda igual endemoniado. Será que eles estão enxergando a verdade? Será que eles estão enxergando os princípios? Será que eles estão enxergando a boa conduta? Será que eles enxergam isso? Não enxerga. Será que quando a gente fala bem da palavra, honra o Criador, será que eles estão ouvindo que a gente está falando coisas boas que exaltam o Altíssimo? Será que eles estão conseguindo ouvir? Não ouve, eles têm por mal. Eles têm as coisas boas por mal. Você exalta o Criador, você exalta os bons costumes, você exalta o bom comportamento, você exalta a piedade. Será que as pessoas têm isso por bom?
Não, tem por mal, porque é o coração endurecido delas que não consegue ver a coisa boa e quer fazer a própria vontade. A gente vê claramente isso hoje, gente, claramente. Essa é a dureza que está no coração da pessoa. A cegueira, o olho que não vê, o ouvido que não ouve. E aí Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Aqui também não tem nada de mistério. Isso daqui, interpretação de texto segundo a linguagem antiga. Quem não conhece a linguagem da Bíblia, dificilmente vai conseguir interpretar a Bíblia como convém. Faça uma oração assim: Pai, enquanto vocês estiverem estudando, porque, gente, não adianta querer saber de Bíblia se só leu Bíblia uma vez na vida. Não vai saber, não está familiarizado com a linguagem bíblica. Então, não vai saber interpretar. Tá? Isso é fato, não é mistério, não é revelação, não é nada. É fato. Tá? Inteligência é necessária. Então, a linguagem bíblica, você precisa estar familiarizado. Você vai orar: Pai, me ajuda a ter a linguagem das escrituras. Porque se eu tiver a linguagem das escrituras, eu vou conseguir saber usar as palavras da forma como está na Bíblia. E se eu souber usar as palavras da forma como está na Bíblia, o meu cérebro vai aprender a compreender melhor o sentido da Bíblia. Porque se eu sei o que eu estou dizendo, eu também compreendo o que eu estou dizendo. E não é milagre, não é mistério, não é revelação. Basta você compreender e aprender a usar linguagem bíblica. Como aqui, Paulo estava citando as palavras de Davi, que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. O que está falando aqui? O que Paulo está falando aqui que Davi fez? Davi, o próprio povo dele, dos israelitas, lembra? Até Saul perseguiu ele. O próprio povo dele perseguia ele. Virou inimigo dele, ia lá na casa dele, saía falando do mal dele, como a gente vê no testemunho. Queria a morte dele, isso do próprio povo, gente. E aí em oração Davi falou que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição. Da mesma forma que a gente falaria para esses falsos crentes de hoje que acabam dando mau testemunho da fé, com o seu próprio comportamento reprovado. Então, que as palavras de Davi sejam nossa em oração. Pai, que a mesa dele se transforme em laço e armadilha, e pedra de tropeço e retribuição para o que eles estão fazendo. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Aqui é esperar no Criador. Davi estava orando por conta dos adversários do seu próprio povo. Foi buscar matar eles aqui? Não, oração para que o próprio Criador fosse o vingador. Igual a gente é hoje, gente. Veja as coisas que estão acontecendo aí. Veja o tanto de gente cometendo atrocidades em relação às escrituras. Que a nossa oração seja essa, como de Davi e como dos servos piedosos do Altíssimo no passado. E aí, agora, aqui ele vai explicar, mais uma vez, vai continuar falando sobre os judeus desobedientes. Ele vai dizer: novamente pergunto, acaso tropeçaram? Quem tropeçaram? Os judeus. Para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, por causa dos desobedientes de Israel, veio a salvação para os gentios, para os que não são israelitas, para provocar ciúme em Israel. Não é isso que está acontecendo, gente? Mas, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Deu para entender isso aqui? Interpretação de texto também, gente. Aqui ele está falando assim, os judeus foram desobedientes, aí o Criador abriu a porta para as outras nações, para os obedientes das outras nações. E se o fracasso dos judeus resultou em bênção para os gentios, quanto mais a plenitude deles, a glória dos judeus, vai conceder muito mais graça.
Aos gentios. Aí, ó, estou falando a vocês, gentios, se dirigindo aos gentios. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto meu ministério, né? Aqui Paulo já disse que ele é apóstolo dos gentios para quê? Paulo tinha muito conhecimento da Torá. O Messias não escolheu ele à toa, tá, gente? Só que, qual que é a diferença? Ele tinha uma base nos mandamentos e essa base foi vivificada pelo conhecimento do Espírito. Antes ele enxergava a letra, igual o povo hoje. O povo hoje lê Bíblia, gente, e acha que está aí com a revelação do Espírito. Mas mal sabe que está lendo a letra e não sabe nem o português da letra. A pessoa lê a letra e não sabe nem interpretar na própria língua. Isso é analfabetismo funcional. E acha que está tendo... A pessoa lê, não sabe interpretação de texto, tem uma interpretação totalmente desconexa e acha que essa interpretação desconexa é revelação. Isso é loucura, gente. Não é inteligência. A inteligência, gente, cala até as pessoas que são eruditas e que não estão na fé. Porque quando uma interpretação ela é ignorante, qualquer pessoa do mundo vê essa pessoa falando e fala, meu pai, tá doido. Agora, quando é realmente uma interpretação segundo o Espírito, além da pessoa saber interpretar aquilo da forma comum de português, além dela saber interpretar aquilo da forma correta, ela vai trazer a sabedoria daquela interpretação. E aí, o descrente, mesmo sendo sábio e inteligente, vai olhar, nossa, bem vejo que ali há um caminho de sabedoria. Tá vendo a diferença, gente? Essa é a inteligência. Esse é o povo sábio e inteligente que o Pai busca. Que ele busca, não. Que ele trabalha, né? Melhor dizendo. Que ele aperfeiçoa. Aí aqui ele continua, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme no meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não a vida dentre os mortos? Aqui também, gente, interpretação de texto comum português, tá bom? Agora vem. Importante. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, aqui, gente, é porque Paulo tem uma linguagem, mais erudita. Quem não tem uma mente trabalhada na palavra, não vai saber interpretar o que Paulo está dizendo. Porque aqui é bem simples. Se vocês tiverem uma linguagem trabalhada nas escrituras, aqui é bem simples de entender. Agora, quem tem só uma mente, que só sabe ouvir funk, falar palavrão, vai entender isso aqui? Não vai, gente. Porque precisa estar com uma mente elevada em coisas elevadas, em coisas sublimes. Então, o que ele está dizendo? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, o que são os primeiros frutos? São as primícias. Os judeus foram chamados primeiro para dar testemunho da palavra do Criador. Então, se essa parte que foi tirada primeiro, ela é separada, ela é kadosh, toda a massa também é. E se a raiz de onde começou é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos foram cortados, que ramos são esses que foram cortados? Judeus desobedientes. E você, gentio, sendo oliveira brava, o que é oliveira brava? É aquela oliveira que nasceu sozinha. Nasceu, é o alecrim dourado lá, que ninguém semeou. Foi enxertado entre os outros. E agora participa da seiva que veio da raiz da oliveira cultivada. Quem é a oliveira cultivada? O povo de Israel. O Criador pegou e guiou esse povo, cuidou, levou, ensinou, exortou, açoitou para aprender. Essa foi cultivada, a outra estava largada. Por isso que é oliveira brava, estava largada, entendeu?
Esses eram gentios, eles faziam, viviam a própria justiça, viviam do jeito que queria. O povo tem uma ideia de que o Criador, ele obrigou todo mundo a fazer a vontade dele no passado. Não. O povo vivia solto nas suas ignorâncias, do seu próprio jeito, como a gente vê aí na história. O Criador chamou só um povo, ó, vocês não, vocês é diferente. Vocês aqui dentro da nossa família é totalitarismo. Aqui na nossa família é totalitarismo. Tem leis, tem regras. A gente vai fazer de jeito. Por isso Paulo continua. Não se glorie contra esses ramos. Que ramos? Judeus cortados. O que o povo está fazendo? Será que está obedecendo? Se o fizer o quê? Se gloriar contra os ramos cortados. Gente, se a gente não pode se gloriar acima de judeu cortado, que são os desobedientes, quanto mais caluniar, quanto mais demonizar, quanto mais pisar, quanto mais querer matar, quanto mais querer exterminar. Então, daqui a gente já tem uma direção. Se o fizer, saiba que não é você, gentio, que sustenta a raiz. De quem é a fé? A fé dos judeus, a fé dos israelitas, a fé deles. A gente, como gentios, a gente foi enxertado. As pessoas têm uma grave dificuldade de ser humilde, de ser grato, de reconhecer o seu lugar. E é por isso que são endurecidos e cegos. Como Faraó, né, gente? Faraó, ele não reconheceu o seu próprio lugar diante do Altíssimo, mesmo com todos aqueles sinais. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que te sustenta. O que ele quer dizer? O testemunho judeu é que te sustenta. Não é você, gentio, que sustenta o judeu. Por isso, gente, que não tem essa de, judeu tem que se converter a cristianismo. Não tem isso. Como também os gentios não tem que se converter a judaísmo. Porque o judaísmo é o quê? É o caminho dos judeus sem o evangelho. Ainda está na letra, ainda está fora do espírito. É interessante que eu acho que o Criador não nomeou esse caminho justamente para evitarem estar fazendo religião, tomando patente da fé para si. Por quê? Porque quem está no caminho vai saber pelo Espírito. Cada um que estiver no caminho vai saber pelo Espírito. Estou no caminho, que é como a própria palavra diz, né? Os seguidores do caminho. E que ninguém faça disso um nome para chamar para si, porque até os Nazarene fizeram isso. Nazarene é uma palavra de ramos. E aí já pegaram essa palavra, patentearam e falaram, é nossa religião. E ensinam um monte de heresia. Assim é o ser humano. Então, cuidado. Não se glorie contra esses ramos, os ramos cortados. Porque se assim o fizer, saiba, não é você que segura a raiz, mas a raiz que te sustenta. Então, você dirá, mas os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado, ou seja, a gente não precisa mais deles. Aí, Paulo diz, está certo, eles foram cortados. Porém, foram cortados devido à incredulidade. Eles não estavam acreditando no evangelho, não estavam acreditando. Igual hoje, gente, as pessoas aprendam a comparar com a situação atual, aplicar a sabedoria bíblica na vida. Hoje é a mesma coisa, muita gente se diz crente e não enxerga as coisas básicas da palavra. Assim eram os judeus que foram cortados. Eles não enxergavam as coisas básicas da palavra. Eles liam as escrituras todo sábado nas sinagogas, mas eles não enxergavam as coisas básicas. Eles falavam a palavra lá de boca, mas eles não viviam a palavra. Por isso que o Messias falou, eles não obedeciam. Não vos deu Moisés a lei? Entretanto, nenhum de vós obedece à lei.
Mesma coisa hoje. As pessoas estão lendo lá como que é a conduta piedosa bíblica. E estão fazendo? Ou estão se comportando pior que endemoniado? A mesma coisa eram com os judeus cortados. Se eles foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé, não se orgulhe, mas tema, pois se Yahweh não poupou os ramos naturais, também não poupará a você. Aqui, ó, aqui já está dando qual vai ser o caminho desses que estão se comportando igual a gente cega, que lê a palavra, mas anda num caminho totalmente tortuoso, contrário à palavra. Portanto, considere a bondade e a severidade do Altíssimo. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, gentil, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Yahweh é capaz de enxertá-los outra vez. Como que enxerta outra vez? É porque eles já foram salvos e depois não foram e perderam a salvação? Não, isso aqui também é português. Eles eram israelitas, do povo chamado, eles já viviam sem o Espírito. Se mudarem os caminhos, eles serão colocados na raiz que é o Messias. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural, aqui está usando as figuras, as analogias, foi enxertado numa oliveira cultivada. Quanto mais serão enxertados os ramos naturais da sua própria oliveira? Está falando sobre judeus. Se o gentio, que era de oliveira brava, foi enxertado, quanto mais os judeus serão enxertados no Messias. Porque é a árvore dele, a raiz dele. Entendeu, gente? Aí, ó, vou adiantar aqui, vou pular aqui, ó. Olha o que Paulo diz no 28. Quanto ao evangelho, as boas novas, a vida eterna, eles são inimigos por causa de vocês, gentios, tá vendo? Os judeus, quanto ao evangelho, quanto à vida eterna, eles não querem saber de gentios, porque no passado precisava existir a separação. Por que o Criador fez essa separação? Por conta de costumes. Eu vou separar vocês porque o povo anda largado. O povo anda na própria justiça. Eu não quero que vocês sejam assim. Vocês vão andar na minha justiça. Totalitarismo aqui entre vocês. Separou por conta de costumes. Só que, lógico, como em cada família tem também os rebeldes, lá no povo deles também tinha os rebeldes, que foram cortados. Então, eles são inimigos dos gentios até hoje, por causa do evangelho. Mas, quanto à eleição, que eleição? Não foi o Criador que chamou os patriarcas? Quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. Isso já diz respeito a testemunho, o povo como chamado. Pois os dons e o chamado de Yahweh, como eu disse para vocês, são irrevogáveis. Em outra tradução tá, sem arrependimento. Esse chamado que aconteceu no testemunho antigo, eles não precisam se arrepender para estar fazendo parte desse povo. Porque faz parte do chamado, do testemunho, da história. Eles têm a história, eles carregam a história da revelação. E isso não precisa de arrependimento. Para viver aqui nessa terra, não precisa de arrependimento. O arrependimento é para as coisas celestiais, para a vida eterna. Assim como vocês, que antes eram desobedientes ao Criador, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, tá vendo? Ó, por causa da desobediência, por que a gente tem que ser grato? Porque por causa da desobediência deles, o Criador falou, vem, se todos eles tivessem sido obedientes, o Criador já teria escolhido seu povo. Mas o Criador já sabia, né? Ele que está fora do tempo, ele fez tudo isso para nos mostrar todo o testemunho de que o ser humano é inclinado ao mal, mesmo com lei, o ser humano faz o errado. E
Ele concede misericórdia àqueles que não tinham lei, para que esses também possam ser participantes dessa lei, não por imposição, não pelo totalitarismo que era no passado, mas por prazer, mas pelo espírito que é a lei escrita no coração. Vou dar exemplo de lei escrita no coração, que as pessoas não entendem isso, cada um entra num auto-engano. Eu tenho a lei no coração, vive igual demoniado. Será que tem mesmo? Vou dar um exemplo para vocês de lei no coração, que eu gosto de usar como referência. Pega o povo japonês. O povo japonês, ele é educado por natureza. Ele é honesto por natureza. Não tem ninguém obrigando eles a ser honesto. Tem ninguém obrigando eles a fazer as coisas direito lá. Não tem ninguém. Eles simplesmente fazem. Como eu gosto de usar o exemplo da escada rolante. Lá em todos os lugares, todos, shopping, metrô, aeroporto, em todos os lugares lá que tem uma escada rolante, já é senso comum do povo entrar na escada rolante e ficar só de um lado e deixar o outro lado livre, mesmo que tenha filas quilométricas. Quem está desse lado pode ir parado e o outro lado fica vazio para quem tiver com pressa e sobe correndo. Tem placa falando para fazer isso? Não tem. Tem alguém mandando as pessoas fazer isso? Não tem. Por que as pessoas fazem isso? E é bom para todo mundo. Lei é escrita no coração. Esse é só um exemplo, tá, gente? É a mesma coisa na fé. A palavra não diz, a letra não diz, não adulterarás, honrará pai e mãe, ame o Criador de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, ame seu próximo. Detalhe, tá, gente? Quem não conhece a palavra não vai saber o que significa amor. Amor não é conivência com o pecado. Amor não é passar a mão e justificar o pecado sem que haja arrependimento. Isso não é amor, não. Amor é você desejar o bem pelaquela pessoa. Outro exemplo que eu uso de amar o inimigo que tem na palavra, tem na Torá. Você tem um inimigo. Você não gosta dele, você não fala com ele. Se você vê o animal dele, ele é seu vizinho, tá? Porque normalmente próximo, outra tradução é vizinho. Você tem um vizinho, você não gosta dele, ele é seu inimigo. Mas se você vê algo dele perdido, ali tá perdido, você sabe que é dele. Você vai pegar e vai devolver. Mesmo que você odeie ele. Isso é amor. Você fez amizade com ele? Você tá puxando o saco dele? Tá bajulando ele para fingir que ama o próximo? Não. Você só fez o que é certo. Amar o inimigo é fazer o que é correto, mesmo que você não goste da pessoa. Será que esse povo que odeia o judeu quer destruir e ama o próximo? Não, né? Porque quer destruir o povo. Mas ele é isso, eles fazem aquilo. Gente, todo mundo no passado andava assim. Todo mundo vai ter suas motivações para querer que o outro morra, para querer que o outro... dizer que o outro é que é errado. Todo mundo vai ser assim. Desde o perverso até uma pessoa que é mais correta. Todos eles vão justificar a si mesmo. Essa é a natureza humana, natural. Vamos continuar, para a gente terminar logo. Assim também, agora, eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam a misericórdia, graças à misericórdia do Criador para vocês. O que quer dizer aqui, em linguagem simples? Eles estão na desobediência, vendo a misericórdia do Criador para com vocês, vendo que o Deus de Israel está dando sabedoria para vocês, está botando um povo para fazer coisas que são boas. Isso, vendo a misericórdia do Criador deles para com os gentios, isso daí pode atrair os judeus para a verdadeira fé da vida eterna. É por isso que eu sempre falo, gente, as pessoas, tem muita gente aí que acha que judeu vai ver um povo fazendo reteté e andando aí nessa fé toda ignorante, o judeu que tem sabedoria segundo a terra, porque nisso eles têm zelo. Será que um judeu desse vai olhar esse tipo de cristianismo aí, todo ignorante, que vai, que pula, que fala em línguas e que fica rodando? Você acha que eles vão olhar para isso e vão achar que isso é misericórdia e graça do Criador? Que eles creem? Lógico que não, né? Eles só vão
perceber a misericórdia, o quê? Nos bons frutos, na inteligência, na sabedoria. Como assim? O meu Deus de Israel tá dando aquela sabedoria ali para aquele povo? Como assim? Olha, bem vejo que ali tem a mão do Altíssimo em quem eu creio. Então, bons frutos. Os bons frutos vão causar esse espanto nos próprios judeus, que vivem segundo a letra. Pois Yahweh sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Judeus foram desobedientes, gentios, as nações eram desobedientes, e assim ele pôde exercer misericórdia para com todos. Chamei os judeus, meus judeus foram cortados, então vem, abro a porta para vocês, vamos lá, e assim. Olha que maravilha. E aí vamos lá, finalizar com esse louvor maravilhoso de Paulo. Profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento. Olha, exaltando sabedoria e conhecimento, buscar sabedoria e conhecimento como quem busca ouro e prata. Entendeu, gente? Mas as pessoas exaltam a burrice e a ignorância, chamando os outros de burro e ignorante. Esse é o mal desse século. A gente vive aqui no Brasil, a terra da ignorância, onde a maioria das pessoas são soberbas e chamam os outros de ignorantes. A profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento do Altíssimo. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Aqui, é porque Paulo, ele tinha consciência de tão grande eram os caminhos do Criador. Olha, tanta coisa. Essa existência é tão complexa e a gente tão limitado não consegue alcançar. Quem conheceu a mente de Yahweh? Ou quem foi seu conselheiro? Quem ensinou ao Criador? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Olha que lindo, gente, exaltando o Criador maravilhoso e soberano. Essa deve ser a nossa condição, essa é a natureza espiritual do salvo, gente. É um amor que a gente não consegue mensurar pelo Altíssimo, porque se a gente tem o Espírito do Altíssimo, esse Espírito nos une a Ele, esse Espírito se entristece quando as pessoas blasfemam com Ele, esse Espírito se alegra quando a justiça é feita, quando a vontade dEle é feita. A gente com o Espírito dEle, a gente está ligado a Ele. E a gente passa a ser participante dos mesmos sentimentos. Lógico, né, que de uma forma bem mais limitada. Entendeu, gente? Israel foi cortado? Será que a gente tem que tentar destruir Israel? Paulo já explicou, né? Já explicou. Será que isso é amar inimigo? Então, gente, a mentalidade hoje do mundo permanece a mesma. A mesma mentalidade terrena, de disputa, eu que sou o povo, nós que somos. Imagina, se remete para aquele povo, para aquela época do passado. Era os judeus pelejando contra os gentios, e os gentios, é porque a gente só tem a história na perspectiva dos judeus, que o Criador chamou eles e levava eles para a peleja. Mas a perspectiva dos gentios também era assim, aqueles judeus demônio, porque o Deus dos judeus é o demônio, porque eles vêm aqui e matam nossas crianças, eles vêm aqui e matam nosso povo. Essa era a perspectiva das nações. E é assim até hoje, gente. Depende de onde você está. Se você está do lado, né, do pessoal que transgrediu, que tinha a própria justiça, você vai buscar defender o seu pessoal. Você não vai conseguir enxergar o outro. Olha, não, ali eles têm leis, eles buscam fazer correto. As pessoas não enxergam isso. As pessoas enxergam a própria justiça. Então, só a palavra pode nos ensinar aí a reconhecer a justiça que vem do alto e buscar segui-la, independente de qual lado a gente esteja. Essa é a fé e esse é o caminho. Tá certo, gente?
Então, lembra disso. No Evangelho, quando fala contra judeus, não é o povo, são os desobedientes. Por quê? Porque a fé estava sendo desenvolvida entre o povo israelita. Tanto é, gente, que quem era a igreja de Atos? Era só judeu que tinha ali. Eles nem sabiam que o pessoal estava aceitando gentios no começo. Eles foram descobrir isso com o centurião Cornélio. Lê lá Atos 9 ou 10, se eu não me engano. Aí eles foram descobrir. E o Criador usou como referência os animais, para fazer essa analogia para Paulo entender. Por isso que ele usou a analogia com os animais imundos. Você, esses animais não são imundos. Não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Quem? Os gentios. Que ele estava chamando. Centurião Cornélio, que era dos gentios, que era romano. Entendeu? E ali, só com o centurião Cornélio, que Paulo entendeu que o Criador estava chamando gentil também. Antes disso, nem era para gentil entrar, gente. Nem era. Tá certo? Eles estavam tendo disputas entre os judeus que estavam crendo no Messias e os que não estavam crendo. Os ramos cortados, os desobedientes, como também é hoje. Hoje a gente tem um monte de gente que fala que é crente e a gente entra em disputa com esses. A gente está em disputa com descrente? Não. Está em disputa com gente que se diz crente, mas anda pior do que descrente. Assim eram os judeus cortados no tempo do Messias. Tá bom, gente? É isso. Espero que isso daí possa destravar a compreensão e a interpretação que muitos estão fazendo errado do Evangelho. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.